Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta ao nosso CPC comentado no canal Resenha Forense. Lembrando que aqui não é um curso de processo, tá? A pretensão nunca foi tão grande, são apenas comentários práticos ao CPC. Bem, se você gosta do canal e do projeto, curta o vídeo, inscreva-se e, se possível, ajude o Resenha Forense no Apoia-se com apenas R$ 2 por mês ou, sendo membro, os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá certo, a gente chega então na parte do CPC que cuida da exibição de documento ou coisa. Tem uma seção só para isso, tá? Exibição de documento ou coisa. Vamos lá então. Artigo 396. O juiz pode ordenar. Então veja, o juiz tem esse poder, né? É um poder aqui, né? Ele pode ordenar. Então é uma força mandamental aqui. Então o juiz pode ordenar que a parte, veja, aqui a gente tem que ser técnico, né? Parte, né, que o autor ou que o réu, enfim, que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. Tá? Então, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa. Basicamente é isso. Certo? Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá, obviamente, o 397 não está falando de pedido estrito sensu, quer dizer, o pedido da petição inicial, digamos assim. Naturalmente, o código está falando aqui de pedido que envolva exibição de documento ou coisa. Né? A parte está interessada nisso por um assunto probatório, ou para liquidar uma sentença, ou qualquer coisa do tipo. Né? Ou porque ela precisa do material, enfim. Então, ela formula diante do juiz o pedido. Olha, eu quero que a parte contrária exiba documento ou coisa. Ou mesmo, eu quero que um terceiro, porque não exiba documento ou coisa, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, mas como que ela deve pedir um documento ou coisa? Porque ainda é muito lato, né? Ah, eu quero que exiba documento. Tá, qual documento? Quero que exiba coisa. Tá, que coisa? Então vamos lá. O que o pedido tem que ter? Primeiro, individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Ah, eu quero os extratos de 2020 que o banco tem lá na sua agência. Certo? Tem que precisar. Claro, tão completa quanto possível. Tá? Não é para ser uma coisa assim analítica. É tão completo quanto possível. Quanto mais souber, melhor. 2. Finalidade da prova. Finalidade da prova. Indicando os fatos que se relacionam com o documento ou coisa. Então, não é para qualquer documento, qualquer coisa. Tá? Tem que ter a ver com os autos, com o processo, com a causa. Né? Então, finalidade da prova. Um fim específico. E 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou coisa existe e, principalmente, se acha em poder da parte contrária. Não, o banco aqui, ó, o banco tem os extratos, isso é notório, público e notório, tem até lei, né, que o obriga a isso, enfim. Mas há outros exemplos não tão notórios assim, né? Então a parte tem que falar, olha, eu suspeito que esses documentos estão lá, porque naquela época a parte era sócio era sócio administrador da sociedade, então ela guarnecia papeladas, e eu me lembro de reuniões assim, assim assado, se for o caso, vamos ouvir testemunha para provar esse ponto também, e assim vai. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Quer dizer, a parte pede para que a parte contrária exiba documento ou coisa. O juiz intima a parte contrária. E ela terá 5 dias para se defender sobre esse ponto específico, sobre o pedido de exibição de documento ou coisa. Tá? Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Então cabe uma mini instrução, digamos assim, né? É possível aqui uma instruçãozinha, né? Uma instrução processual minúscula só para esse pedido pontual aí da exibição de documento ou coisa. Pode marcar uma audiência de instrução e, você não tem os papéis? Vamos ouvir a testemunha então, né? Por exemplo, tá? Avante. Artigo 399. 399. O juiz não admitirá a recusa se, número 1, o requerido, né, o demandado, tiver obrigação legal de exibir. O exemplo clássico aqui é o banco. Ele é obrigado legalmente a exibir os extratos num dado período. Ou alguns prédios, né, devem guarnecer, por exemplo, filmagens por X horas, tá? Tem regulação sobre isso, varia de local a local, salvo engano. Também o juiz não admitirá recusa se, número 2,
o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. Quer dizer, o réu se defende invocando um dado contido no tal documento ou na tal coisa. Se ele invoca o dado contido em tal documento ou tal coisa, é porque ele tem informação. Se ele tem informação, ele tem acesso. Então a lei presume o seguinte: se ele deu essa informação, é ônus dele, se for o caso, apresentar em juízo o documento ou a coisa que funda a sua tese, né? Certo? Número 3, o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Documento comum às partes. Olha aí, avante, artigo 400. Chegamos no 400, hein, pessoal? Que beleza, 4 centenas. Ótimo. Ao decidir o pedido de quê? De exibição de documento ou coisa, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se, número 1, o requerido não efetuar a exibição e nem fizer nenhuma declaração no prazo do 398, ou seja, no prazo aqui de 5 dias, né, ele não contesta seriamente. Então, a rigor aqui, pelo que a gente consegue perceber, então, o 400 está falando já do pedido de mérito mesmo, né, e não do pleito ou melhor, do requerimento, né, de exibição de coisa. Então, ao decidir o pedido, leia-se, o pedido inaugural do processo, digamos assim, enfim, aquele que dá as balizas da lide, né, no caso o pedido do autor ou de um reconvinte, por que não, mas enfim, ao decidir o pedido, depois de atos processuais envolvendo a exibição de documento ou coisa, então o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se, primeiro, o requerido não efetuar a exibição e não fizer uma declaração no prazo do 398, então ele tem 5 dias para afirmar que não tem o documento ou coisa, e o argumento dele tem que ser bom, tá? Ou, segundo, se a recusa for havida por ilegítima. Por isso que eu falei que o argumento tem que ser bom, tá? Certo? Então, a rigor aqui, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos em 2 casos, né? Ou o requerido não faz a exibição e não apresenta nenhuma declaração idônea dentro de 5 dias, ou o requerido até apresenta uma declaração em 5 dias, mas ela não é idônea. Então, ela foi havida por ilegítima. E aí o juiz, nesse tanto, entende o fato como verdadeiro. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou superrogatórias para que o documento seja exibido. Aqui são medidas atípicas, né? Medidas coercitivas, né? Aplico multa diária se não apresentar o documento ou coisa em tantos dias. E vai ser, sei lá, R$1.000 por dia, para dar um exemplo. Tá? Ou manda o oficial de justiça com auxílio policial para arrombar o tal balcão, o tal barracão que tem os arquivos, né? Para dar um exemplo também mais forçado. Artigo 401. Quando o documento ou coisa estiver em poder de terceiro, aí, lembra que eu falei do terceiro? Então aqui a ordem recairá em alguém que não é parte, ou seja, o terceiro, né? Então tem lá, autor contra o réu. O autor pede a exibição de documento ou coisa que está em poder de terceiro. Como é que funciona? Como que a lei cuida desse assunto, né? Olha só. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação, então o terceiro é citado, para responder em 15 dias. Então, é citado para que ele responda sobre o pedido ou a ordem de exibição de documento ou coisa. Tá? E é citado. Ele é citado porque ele ainda não foi integrado de maneira alguma ao processo. Tá? Não é uma intimação, nem poderia ser. 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, se o terceiro negar, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe depoimento, bem como depoimento das partes, e, se necessário, o das testemunhas. E, em seguida, decidirá. Então, o juiz fará uma instrução aqui também. Tá? Então, o terceiro negou. Então, tá. O que a lei está falando, basicamente, faça uma instrução sobre isso. Audiência especial para ouvir o terceiro, para ouvir as partes e para ouvir também, se for necessário, testemunhas. Artigo 403. Caput. Se o terceiro, sem justo motivo, a lei está falando aqui do terceiro sem justo motivo. Se o terceiro, sem justo motivo,
Se recusar a efetuar a exibição, e isso foi constatado depois dessa instrução do 402, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Então o terceiro diz, olha, está muito caro transportar tal coisa, né? Então o juiz fala, tá bom, eu vou te dar 5 dias e quem vai pagar a conta do transporte vai ser o requerente, que no caso será quem pediu em juízo o documento ou coisa, tá? Tá? Parágrafo único. Agora, se o terceiro descumprir a ordem, depois qual ordem? Esta do CAPT. Então, além de já ter se recusado sem justo motivo, ele já descumpriu a ordem. Então, veja, já está ficando mais sério. Se o terceiro descumprir a ordem do CAPT, né, que já teve instrução, então já há uma certeza, digamos assim, de que ele tem a obrigação legal de apresentar em juízo o documento ou coisa, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagando, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Um exemplo clássico aqui são as astrentes, né? Enfim, multa diária. Artigo 404, é o último de hoje, se eu não me engano, é isso aí. A parte e o terceiro, então agora a lei está falando da parte e do terceiro, mas enfim, a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou coisa se. Então, a escusa, isso vale para terceiro e para a parte contrária. Então, parte e terceiro se escusam, né, de exibir em juízo o documento ou a coisa se. Primeiro, se o documento ou coisa for concernente a negócios da própria vida ou da família. Se, número 2, sua apresentação puder violar dever de honra. 3, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, primo não entra, cuidado com isso, ou lhes representar perigo de ação penal. Então aí, claro, ninguém pode produzir prova contra si mesmo. 4, sua exibição acarretar a divulgação de fatos cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo. Então, o terceiro é um advogado, você não pode obrigar lá o advogado a apresentar o documento, né? Não faz sentido. Ele é obrigado a guardar segredo sobre o seu cliente. 5, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Então, o juiz percebe que tem uma ameaça grave, enfim. Aí, aqui é bem aberto, tá? O inciso 5º é o super trunfo ali, né? E 6, houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Se a disposição legal, não precisava de um inciso para falar da disposição legal, né? Enfim, a lei se completa, o ordenamento é fechado, não faz sentido isso aqui. Quer dizer, não que não faça sentido, mas é desnecessário, é redundante. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6... 1 a 6, eu falei 4? É 6, né? Então, todos os incisos. Se esses motivos aí disserem respeito a apenas uma parcela do documento, então pediram o extratos dos anos X, Y, Z, mas os motivos recaem somente nos extratos de X e de Y. Então, o que acontece com o extrato Z, né? Então, a parte ou terceiro exibirá a outra em cartório. No caso que eu dei aí no exemplo que eu dei, o extrato Z, né? Desculpa. Para dela ser extraída cópia reprográfica de tudo sendo lavrado, autocircunstanciado, tá? E aqui a parcela do documento pode ser assim, um pedaço lá, né? Ó, eu posso mostrar, mas tem um trecho do e-mail que eu não quero mostrar, que eu não posso por causa desses motivos. Tudo bem, vamos ao cartório, faz uma limpa e colhe só o que importa do documento. Por isso, cópia reprográfica, né? Eu acho que a ideia aqui é dar uma... A ideia é delimitar o perímetro documental, né? Reprografia, por sinal, segundo o Google, né? Segundo a Wikipédia, é conjunto de meios e ou processos, ou meio, ou melhor, ou mesmo departamento de reprodução de documentos encontrados em instituições de ensino, etc, etc. Quer dizer, são técnicas de colher os caracteres ou regiões topográficas do documento, enfim, chamem como quiser. Pessoal, é isso, um abraço forte, até mais, tchau, tchau.